Falando de petróleo, a commodity passou a cair depois de diversas altas na semana passada, com tensões geopolíticas no radar. Sobre isso, converso agora com Roberto Ardenghy, presidente do IBP. Seja bem-vindo à nossa programação. Uma ótima tarde a você, Roberto. Olá, Gabriel. Boa tarde. Conflito e que afeta diretamente a cotação do petróleo no mercado internacional. Apenas o risco, é apenas prêmio que está sendo negociado agora? Ou há esse risco, talvez, de uma oferta menor da commodity no mercado? Qual que é a visão de vocês sobre estes atuais patamares do petróleo para cima da casa dos $70? Então, Gabriel, o que aconteceu nos últimos dias, claro, foi um movimento assim de adaptação, né, ao mercado, porque ninguém entendia muito bem o que estava acontecendo e a gravidade do conflito lá no Oriente Médio fez com que o barril subisse aí cerca de $7 desde a quarta-feira passada. Agora, hoje teve já um processo de ajuste, um pouco como acontece na Bolsa também, né, que dá aquele choque de alta, depois as coisas se acomodam, mas a gravidade lá da situação é muito séria, né? Nós temos lá um produtor importante, que é o Irã, produz 3,7 milhões de barris, que está praticamente sem produzir petróleo. O próprio Israel, que tem um campo de gás muito importante, chamado Leviatã, ali no Mediterrâneo, também que suspendeu a produção. E, para ainda complicar um pouco mais, tem aí ali o Estreito de Hormuz, né? Que é um estreito-chave ali, onde passa cerca de 20 e poucos milhões de barris por dia, então quase 20% da produção mundial, um estreito muito estreito, como o próprio nome diz, né? Profundo, mais estreito, que fica entre Omã e o Irã, e qualquer problema ali de abastecimento, de bloqueio, né? Pode afetar muito o mercado mundial, e isso só ressalta a importância dos países terem uma segurança energética e se prepararem para esses cataclismas geopolíticos que acontecem no mundo e que afetam diretamente o setor de óleo e gás, né? Perfeito. Já em diversas ocasiões comentávamos sobre a importância do Estreito de Hormuz para o comércio internacional de petróleo. Cerca de um quinto a um terço de todo o petróleo do mundo, de 20 a 30% do petróleo produzido no planeta, passa por aquele estreito, passa por aquela rota marítima. Há efetivamente o risco dela ser interrompida? Ou isso é só, talvez, prudência do mercado mundial de colocar na conta este cenário mais improvável? Aquela região ali, ela, como eu disse, pelas características marítimas do estreito, ele é muito fácil de ser bloqueado, porque como ele eles têm uma dimensão muito reduzida, né? Qualquer colocação, por exemplo, de bases de mísseis ou coisas que o valham, vão fazer com que os superpetroleiros simplesmente se recusem a passar por ali. É claro que isso é uma situação limite, os países também consumidores, né, especialmente da Ásia, e até as próprias potências internacionais, lideradas pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, certamente atuarão ali para que isso não aconteça, mas a tensão é grande, né? A tensão é grande e a sensibilidade do estreito ali para abastecer o mundo inteiro, especialmente a Ásia, né? Pega um país, por exemplo, como o Japão, que é dependente praticamente 100% do petróleo importado, você tem uma situação geopolítica bem complicada. Felizmente, o Brasil tem uma situação melhor, nós somos, na verdade, produtores e exportadores de petróleo, né? E temos que continuar aí pensando nessa nossa segurança energética a longo prazo como um fator muito importante no nosso equilíbrio econômico de longo prazo. O Brasil tem que continuar essa situação, continuar produzindo petróleo, continuar tentando explorar petróleo nas diversas regiões produtoras do Brasil, para que a gente não sofra o que outros países poderão sofrer se agravar lá o conflito no Oriente Médio. A gente fala de uma região muito importante, países que margeiam o Estreito de Hormuz, o Golfo Pérsico e, claro, tende
sair ali do Golfo Pérsico pelo Estreito de Hormuz para acessar o Golfo de Omã. E aí sim, rotas marítimas mais amplas. Arábia Saudita, um dos maiores produtores do planeta. Emirados Árabes Unidos, um dos maiores produtores do planeta. Kuwait, Iraque, mais 2 países que estão na lista dos 10 países que mais produzem petróleo no mundo. E, claro, o Irã também é o 9º na colocação aí da lista que nós levantamos no dia de hoje e trazemos mais cedo aqui na programação da CNN. Então, são países muito importantes que necessitam desta região para escoarem as suas produções. E agora, falando especificamente sobre riscos por exemplo, de ataques rebeldes, os Houthis já foram um problema no passado para o tráfego de petróleo na região. Há talvez, um movimento de encarecimento do frete para cobrir com os gastos de segurança? Vocês já veem, mesmo que o Estreito de Hormuz não seja bloqueado, mesmo que o conflito não escale a partir de agora, há um risco de o frete ficar mais caro por conta de ataques Houthis rebeldes do Iêmen que apoiam a causa do Irã? Sem dúvida, isso é um cenário perfeitamente plausível nas próximas semanas, que os fretes que passem ali pelo Estreito de Hormuz, eles aumentem, porque o prêmio do seguro vai aumentar. Você imagina, assim, um acidente ou uma situação de que um superpetroleiro daqueles com 1 milhão de barris de petróleo seja parado ou tem algum tipo de ataque dos rebeldes Houthis ou alguma situação ali extrema onde possa acontecer algum acidente até com um petroleiro desses, né? Então, isso faz com que aquela região seja muito crítica, porque não há muitas alternativas também para o escoamento de petróleo desses países que você mencionou, né? Todos os dutos, os oleodutos que saem das regiões produtoras desse país, eles acabam necessariamente em portos que usam o Estreito de Hormuz para aliviar o petróleo e levarem para outros países, especialmente a Ásia e algumas regiões dos Estados Unidos da Europa. O Brasil não, né? A gente tem uma situação diferente, geopolítica inclusive, né? E felizmente não estamos sendo afetados diretamente na questão da produção, mas aquela região ali vai continuar bastante complicada com relação ao futuro do escoamento daquela produção tão importante para o mercado. E aí você pode imaginar uma situação até de pressão sobre o preço por conta dessa dificuldade de escoamento da produção desses países. Por exemplo, a gente acabou de cortar o preço da gasolina aqui no Brasil pela Petrobras por conta da paridade internacional. E agora o petróleo, de uma hora para outra, dispara. Caso permaneça nesses patamares mais altos, o senhor acredita em um teste para a política de preços da Petrobras? Sem dúvida, a Petrobras ela não publicamente ela não transmite para o mercado interno variações bruscas ou meramente conjunturais de preço, né? Além disso, o Brasil, como eu disse, nós temos uma situação de relativo equilíbrio na questão do fornecimento de petróleo. Amanhã mesmo, né, a Agência Nacional do Petróleo aqui no Brasil vai realizar um leilão de áreas exploratórias, que a gente espera que seja um leilão bem sucedido, oferecendo novas áreas para fazer o que a gente chama da reposição das reservas de petróleo do Brasil. O Brasil hoje tem uma situação assim não confortável, né, no que a gente diz respeito à nossa relação reserva-produção. Se a gente parasse de encontrar petróleo no Brasil, nós teríamos petróleo para apenas 13 a 14 anos, então a gente tem que aumentar essa relação reserva-produção para 20, 25, por isso que esse leilão da ANP é tão importante amanhã, né? E fazer com que a gente tenha cada vez mais independência desses problemas internacionais, o que pode proteger a economia brasileira e também o consumidor. Você citou esse leilão, vou até pegar uma colinha aqui. Esse leilão é a cara da segurança energética, porque pode até envolver alguns ativos mais sensíveis, com risco de judicialização, talvez. Por exemplo, há ativos previstos na Bacia da Foz do Amazonas, na Bacia Potiguar, na Bacia de Pelotas, na de Santos, e são diversos ativos que já sofreram muito debate anteriormente. Vocês esperam um leilão de sucesso amanhã? E quais são os riscos envolvidos em este passo a mais do Brasil em direção à sua segurança energética? É um leilão importante porque nós levamos muito tempo, desde o momento que você adquire uma área de petróleo,
para fazer primeiro, claro, o trabalho sísmico, para identificar a existência de petróleo e gás. Quando você encontra petróleo e gás, você declara o que a gente chama comercialidade daquela reserva e você leva aí, só nessa fase, você vai levar uns 12 anos, né, para começar a produzir o primeiro óleo. Ora, a gente sabe que a transição energética ela vai acontecer, mas ela não vai prescindir do petróleo. O petróleo vai continuar importante como produto petroquímico, como produto para geração, por exemplo, de fertilizantes, que o Brasil é tão importador, 85% do fertilizante que o Brasil consome é importado, né? Então, tem alguns usos do petróleo que continuarão muito importantes e o Brasil precisa, então, garantir o seu abastecimento interno. Por isso que esse leilão e outros que a ANP realizará nos próximos anos são tão importantes para manter o fluxo à medida que você consome o teu petróleo onde você já descobriu, né? E as reservas elas atingem o que a gente chama do amadurecimento, você precisa trazer novas reservas para fazer a substituição dos reservatórios que já estão depletados, né? Então, é por isso que esse leilão de amanhã é tão importante e a gente está otimista, porque são áreas de muito boa prospectividade que existem no Brasil, felizmente. Esse risco de contestações pode afetar preço no final das contas, a competição entre os players por estes ativos, ainda mais os mais sensíveis, como é o caso da bacia da Foz do Rio Amazonas? Todas essas áreas já seguiram um rito, né, para serem ofertadas. A ANP teve o cuidado de fazer todo um trabalho ligado à área de cumprimento de todos os requisitos para ser colocados em leilão. Então, do ponto de vista regulatório, essas áreas estão prontas para serem ofertadas. Não há nenhum impedimento com relação à parte da documentação, dos prazos cumpridos. Então, é por isso que nós estamos otimistas. É claro que sempre pode haver contestações ligadas à área mais ambiental, pessoas que questionam a necessidade da realização desse leilão, mas eu acho que o que está acontecendo no Oriente Médio é uma clara demonstração de que o Brasil tem que ter essa preocupação com a nossa segurança energética, porque senão a gente pode ficar em maus lençóis aí nas próximas décadas. Qual que é o florão deste leilão de amanhã? Qual que deve ser o ativo mais disputado na visão de vocês? Há algum queridinho aí que vai ser concorrido entre as empresas operadoras de exploração de petróleo? As áreas são muito boas, né? Nós temos áreas na Foz do Amazonas, nós temos áreas na Bacia do Parecis, que tem uma perspectiva interessante, ela é localizada no Mato Grosso e tem uma perspectiva de existência de reservatórios de gás, né? Nós temos a Bacia de Pelotas, que é uma área onde existe uma ligação com a Namíbia, onde já há descobertas importantes de gás. Então, são todas áreas boas. Eu acho que vai depender muito do perfil da empresa. Tem empresa que gosta mais de trabalhar no ambiente marítimo, tem outros que gostam mais de trabalhar em terra, né? Ou seja, tem para todos os gostos e espero que amanhã o leilão seja muito bem sucedido. Perfeito. Roberto Ardenghy, presidente do IBP, sempre bem-vindo à nossa programação, meu caro. Obrigado por atender ao nosso convite, por estar aqui conosco neste meio de tarde. Lhe desejo uma ótima segunda-feira e uma boa semana. Obrigado, Gabriel. Um abraço a todos. Agradecido.